Boa tarde, colegas e amigos. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Meu cordial boa tarde. Estamos aqui para iniciarmos mais um vídeo dos vários assuntos que a gente tem abordado. Neste dia, neste momento, nós vamos dar uma paradinha momentaneamente nos vídeos relativos às patologias das alvenarias das fachadas. Porque alguns colegas pediram que eu falasse um pouquinho sobre os materiais metálicos na construção civil. É um assunto também muito interessante, um assunto de muita conceituação e que se faz necessário a gente ter um conhecimento mais apurado para a gente desenvolver nossos trabalhos do dia a dia. Portanto, hoje, no meu 31º vídeo, que é esse, que hora está se iniciando, vamos falar sobre os materiais metálicos. Nós vamos abordar, inicialmente, o conceito de material metálico, depois vamos entrar na classificação dos materiais metálicos e suas definições, e por último, nós vamos falar sobre as aplicações dos materiais metálicos na construção civil. Iniciando sobre o item 1, vamos falar da conceituação de materiais metálicos. São substâncias inorgânicas que contêm um ou mais elementos metálicos, um ou mais, podendo conter alguns elementos também não metálicos. Nós temos os elementos metálicos e os elementos não metálicos. Pois os materiais metálicos, repetindo a conceituação, eu gosto muito de me deter nas conceituações, que a partir daí a gente desenvolve tudo. Então são substâncias inorgânicas que contêm um ou mais elementos metálicos, podendo conter alguns elementos não metálicos. Os materiais metálicos não são normalmente constituídos por um único elemento metálico. Normalmente não são, ou seja, não são metais puros. Então, essa conceituação é muito importante. E terminando dizendo que os materiais metálicos não são metais puros. Já que nós estamos falando em elementos metálicos e não metálicos, que constituem os materiais metálicos, vamos exemplificar alguns exemplos de elementos metálicos. O ferro, o cobre, o alumínio, o chumbo e o zinco, por exemplo, são elementos metálicos. E os elementos não metálicos que a gente está falando, quais são? É o carbono, é o nitrogênio e o oxigênio. Portanto, aprendemos a conceituação do que é um material metálico e exemplificamos logo a seguir em quais são os elementos metálicos e os elementos não metálicos que constituem as substâncias inorgânicas, que são os materiais metálicos. A maioria dos materiais metálicos são ligas metálicas. Ligas, portanto, eles normalmente não são constituídos de um só elemento. A maioria dos materiais metálicos são ligas metálicas, ou seja, são constituídos pela combinação química de dois ou mais elementos metálicos. Exemplificando, o latão. O latão é uma liga metálica de cobre e zinco. Então, voltando, a maioria dos materiais metálicos são ligas metálicas, ou seja, são constituídos pela combinação química de dois ou mais elementos metálicos. Exemplificando, a liga chamada latão, que é uma liga metálica constituída do cobre
e do zinco. Cobre e zinco são o quê? Elementos metálicos. Ou essas ligas, por um ou mais elementos metálicos combinados com um ou mais elementos não metálicos. Então vamos exemplificar uma liga desse tipo. Uma liga metálica desse tipo, a liga ferro e carbono. Quem é a liga ferro e carbono? É o nosso famoso aço da construção civil. O ferro é um elemento metálico e o carbono é um elemento não metálico. O objetivo das ligas metálicas. Qual é o objetivo das ligas metálicas? É melhorar as propriedades dos materiais metálicos. Do tipo, melhorar o quê? A resistência mecânica, melhorar a resistência mecânica dos materiais metálicos e melhorar a sua resistência à corrosão. Então, esses são os objetivos principais das ligas metálicas. As aplicações na construção civil dos materiais metálicos. Bom, os materiais metálicos na construção civil têm duas funções, uma função estrutural e uma função não estrutural. A função estrutural, através dos perfis estruturais e das armaduras do concreto armado e protendido, por exemplo. Já a função não estrutural corresponde a quê? As telhas de alumínio, as esquadrias de alumínio, os metais sanitários, tubos e conexões de cobre, fios e cabos elétricos de cobre e por aí vai. Então, todos esses aí são o quê? São materiais metálicos, mas uns com a função estrutural e outros com a função não estrutural. E entrando no item 2 dos materiais metálicos, vamos entrar agora na classificação dos materiais metálicos e suas definições. Vimos, voltando, que na construção civil os materiais metálicos têm a função estrutural e não estrutural. Agora nós vamos ver a classificação desses materiais metálicos e suas ligas. Os metais e suas ligas são classificados em materiais metálicos ferrosos e materiais metálicos não ferrosos. Isso é muito importante, gente. Muita gente faz confusão com isso. Os metais e suas ligas são classificados em materiais metálicos ferrosos e materiais metálicos não ferrosos. O que vem ser os ferrosos? É quando contém uma percentagem elevada de ferro na sua composição química. Quando um metal tem uma percentagem elevada de ferro em sua composição química, eles são ditos metais ferrosos. Exemplos: os aços da construção civil e os ferros fundidos são exemplos de materiais metálicos ferrosos. Os não ferrosos é quando não contém ferro ou contém em pequena quantidade. Essa é a grande diferença entre os materiais, metais e suas ligas, materiais metálicos e suas ligas, a classificação entre ferrosos e não ferrosos. Ferrosos contém uma percentagem elevada de ferro na sua composição química. Não ferrosos não contém ferro na sua composição química, ou, se contém em pequena quantidade. Como exemplificamos os aços e os ferros fundidos como exemplo de materiais metálicos ferrosos, agora vamos dar exemplo de materiais metálicos não ferrosos. O alumínio. O alumínio, muita gente pensa que não é um metal. O alumínio é um metal, é um material metálico não ferroso. Não ferroso. Alumínio, zinco, cobre, níquel, o chumbo e suas respectivas ligas. Vamos aqui a algumas definições importantes, falando inicialmente das ligas ferrosas.
por exemplo, acabamos de aprender que os aços é uma liga ferro-carbono. Então, aço é um tipo de liga metálica, ferro-carbono, com um teor de carbono menor ou igual a 2,5%. Em geral, bem menos do que isso. Além de outros elementos resultantes do processo de fabricação. Quer dizer, o aço é uma liga ferro-carbono, mas não só tem o ferro-carbono. Tem também outros elementos resultantes do processo de fabricação, como o manganês, o silício. E os adicionados eventualmente também, como o cobre, o cromo, o níquel, para melhorar suas propriedades. Então essa é a conceituação, é a definição do que vem ser, numa ligas ferrosas, os aços. Os aços são classificados também quanto a quê? A sua composição química, sua microestrutura, suas propriedades mecânicas e suas características de fabricação. Então os aços ainda podem ser classificados segundo esses quatro itens que eu acabei de falar. Entrando agora na conceituação dos ferros fundidos, ainda dentro das ligas ferrosas, nós temos os aços e os ferros fundidos. São ligas também metálicas, como o aço, também de ferro e carbono, só com um teor de carbono maior do que 2,1% e menor do que 4%. Quer dizer, então o percentual de carbono de uma liga chamada metálica, ferro-carbono, chamado ferro fundido, os ferros fundidos são ligas metálicas de ferro-carbono com teor de carbono entre 2,1% e menor do que 4%, ou seja, maior do que o percentual que existia no aço, que também é uma liga metálica de ferro-carbono, só que o teor de carbono é menor ou igual a 2,1. Então, a diferença básica entre os aços e os ferros fundidos é exatamente o teor de carbono na sua composição. Então, os ferros fundidos, repetindo, são ligas metálicas, ferro-carbono, com teor de carbono entre 2,1% e menor do que 4%, que se solidificam com a formação de um constituinte eutético, possuem também outros elementos resultantes do processo de fabricação, como também no aço, o manganês, o silício, normalmente em teores superiores ao dos aços. Esses elementos resultantes do processo de fabricação é num teor acima dos teores que tinha no aço. E os adicionados propositalmente, como o cromo, o níquel, etc., para melhorar também suas propriedades. Então, basicamente, o aço e o ferro e os ferros fundidos, a diferença está no teor de carbono. O aço, o teor de carbono, é menor ou igual a 2,1%. E nos ferros fundidos, é maior do que 2,1% e menor do que 4%. Mas ambos, os aços e os ferros fundidos, são ligas metálicas ferro-carbono. As vantagens das ligas ferrosas, quais são? Boa resistência mecânica, boa tenacidade, boa ductilidade, custo de produção relativamente baixo. Essas são as vantagens das ligas ferrosas. As desvantagens, como tudo na vida tem as vantagens e desvantagens, quando comparada com as ligas não ferrosas, é que sua massa específica é alta. Realmente, a massa específica do aço é muito alta.
tem uma baixa condutividade elétrica e uma susceptibilidade à corrosão mais fácil. As ligas não ferrosas. Acabamos de estudar as ligas ferrosas. Agora as ligas não ferrosas são classificadas em função do seu elemento químico principal. As mais importantes são, na construção civil, as ligas não ferrosas são classificadas em função do seu elemento químico principal. As mais importantes na construção civil são as ligas não ferrosas de alumínio, as de cobre e as de zinco. Por exemplo, as ligas de alumínio são obtidas a partir da bauxita. E dentro da bauxita existe o Al2O3, que é a alumina, com um mínimo de 30% da constituição da bauxita é de alumina, daí o nome alumínio. Então, estamos estudando as ligas não ferrosas e as mais importantes são as de alumínio, cobre e zinco, e a de alumínio é obtida a partir da bauxita. O alumínio também pode ser produzido a partir da reciclagem de sucatas, que é uma produção que a gente chama secundária. Antes, a gente chamava produção primária, por produtos de vida útil esgotada, como sobra do processo produtivo, do tipo utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias. Quando eu era administrador do Castelão, existia uma briga muito grande entre os catadores pelas latinhas de refrigerante e cerveja de alumínio. Era exatamente para fazer a reciclagem do alumínio, o que dava um dinheirinho para os catadores. Para finalizar, vamos fazer isso no próximo vídeo. Vamos falar no próximo vídeo, ainda dentro dos materiais metálicos, as aplicações dos materiais metálicos do tipo do aço para fins não estruturais na construção civil. Depois, dos ferros fundidos para fins não estruturais na construção civil. E, finalmente, para o alumínio e suas ligas para fins não estruturais na construção civil. Portanto, no próximo vídeo, vamos falar das aplicações dos materiais metálicos ferrosos e não ferrosos na construção civil. Eu agradeço mais uma vez pela atenção. Espero que eu tenha inicialmente atendido aos colegas que me pediram para falar sobre os materiais metálicos. Ainda vamos dar mais continuidade no próximo vídeo. E peço mais uma vez que cliquem no link para visualizar este vídeo. Só assim vai constar para o YouTube, ponto para mim. E aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam. Também conta muito ponto perante o YouTube para mim. Portanto, visualizar é clicar no link e depois se inscrevam. Muito obrigado. Esse foi o 31º vídeo e no 32º vamos dar continuidade ao vídeo chamado Materiais Metálicos. Posteriormente, voltaremos a fazer os nossos vídeos, sempre dentro de uma continuidade, sobre as patologias das alvenarias das fachadas. Boa tarde.